Ao longo da história, os seres humanos criaram inúmeros objetos úteis para a sociedade. Nossos antepassados, que se assemelhavam aos macacos, viviam na savana africana. Provavelmente, eles já usavam algo semelhante a uma vara longa e resistente para mover pedras pesadas. E isso pode ter sido o início da descoberta de um dos princípios da alavancagem. Olá, pessoal! Foi assim que nasceu o que chamamos de engenharia. O objetivo da engenharia moderna continua o mesmo que do passado, que é de tornar a vida humana cada vez mais simples. Mas, se compararmos a engenharia atual com a primitiva, as diferenças são significativas. Ou seja, se compararmos os seres humanos e os australopitecos, embora sejam bastante parecidos, possuem muitas diferenças. Bem-vindo ao nosso canal. Como você já deve ter percebido, neste vídeo vamos mostrar algumas máquinas poderosas e enormes, que raramente são vistas. Então, vamos começar. Le Tourneau L2350. O ramo da mineração não consiste em apenas cavar túneis longos e profundos. Há também a mineração que é realizada na superfície, debaixo de um céu azulado. Este método é chamado de mineração a céu aberto, mas, para esse tipo de serviço, são essenciais as máquinas de carregamento especializadas, como escavadeiras. E é exatamente por essa finalidade que precisamos das máquinas como a Le Tourneau L2350. Esta máquina, fabricada nos Estados Unidos, é considerada a maior de seu tipo e está inclusive no Guinness Book, o livro dos recordes. Devido ao seu grande tamanho, a L2350 é transportada para o local desmontado. A L2350 é capaz de realizar escavações até 80 toneladas e erguer a uma altura superior a 7 metros. Seu motor tem uma potência de 2.300 HP. Com tanta potência, não é surpresa que esta máquina consuma tanto combustível. Ou seja, ela consome mais de 4.000 litros de combustível diesel por dia. Big Brutus. Esse Brutus não é aquele homem que conspirou e assassinou César na Roma Antiga. Não estamos falando também do seu ancestral, o Lucius Junius Brutus. Lucius Brutus não era muito conhecido, mas foi ele quem, na verdade, derrotou o rei Tarquinius, o último rei da Roma monárquica, e contribuiu para a criação da Roma republicana. Bem, o Brutus que gostaríamos de apresentar trata-se de uma das maiores máquinas de mineração já criada pela humanidade. É uma escavadeira elétrica apelidada de Big Brutus, da Bussy-Rosier, modelo 1850B. Projetada para extrair carvão das camadas mais rasas, esta máquina gigante pesa 5.500 toneladas e alcança um raio de quase 50 metros de distância. Em apenas uma operação, com um ciclo de 50 segundos, é possível extrair carvão suficiente para encher 3 vagões ferroviários cheios. O Big Brutus começou a operar em 1963 e continuou por 11 anos. Mas, infelizmente, consumia muito combustível e, quando utilizado com frequência, acabava gerando prejuízos. A quantidade de extração de carvão era realmente surpreendente, mas a energia que ele consumia era equivalente à de uma cidade com aproximadamente 15.000 pessoas. Até para movimentar essa máquina gigante gerava muitas despesas, então ela acabou sendo abandonada na área da mineração. Isso não significa que a máquina ficou esquecida. Desde 1985, é reconhecida oficialmente como uma das principais atrações turísticas de Kansas e visitada por muitos turistas. Crawler Transporter da NASA. Quando mencionamos a palavra NASA, o que vem à sua mente? Foguetes poderosos, o lendário ônibus espacial, programas de exploração lunar. Além disso, há outras diversas realizações desta agência espacial americana. Com certeza, tudo isso você já ouviu falar e conheceu de alguma forma. Mas poucas pessoas sabem sobre o herói desconhecido que, sem o seu trabalho, nenhum foguete da NASA poderia ser lançado. Não existe nenhum outro transporte que seja capaz de transportar o ônibus espacial do edifício de montagem ou de outros lugares para a plataforma de lançamento. Isto é, o Crawler Transporter da NASA foi projetado especialmente para essa finalidade. Há apenas 2 deles, chamados de Hans e Franz.
Construído em 1965, na época, era o maior veículo automotor do mundo. Possui 40 metros de comprimento e 35 metros de largura, com capacidade de transportar objetos com peso de até 5.000 toneladas. Embora esta máquina em breve atinja a idade de 60 anos, ela ainda continua forte, saudável e trabalhadora. Ao longo de sua vida, foram feitos diversos reparos e melhorias, mas Hans e Franz não sofreram grandes alterações. Acredito que eles continuarão trabalhando ainda por muitos anos. Em 2065, completará 100 anos de existência. Será que esses gigantes estarão em atividade até lá? Ou será que já estarão aposentados? Vamos acompanhar essa história interessante. Escavadora de túneis Bertha. O terremoto de Nisqually, que atingiu a área de Seattle em 2001, causou um grande prejuízo nas economias de vários estados americanos. Em particular, um dos principais viadutos da cidade de Seattle acabou sendo danificado. Em razão disso, o viaduto foi considerado inseguro e teve que ser substituído por um túnel subterrâneo de 2 níveis. Então, para esse projeto, foi construída uma máquina enorme de perfuração. Essa máquina foi nomeada Bertha, em homenagem a Bertha Knight Landis, uma ex-política proeminente que foi a primeira prefeita de Seattle. Possui 99 metros de comprimento e aproximadamente 18 metros de largura. Os trabalhos de escavação com a Bertha começaram em julho de 2013 e o túnel estava programado para ser concluído em dezembro de 2015. Entretanto, algo inesperado aconteceu. Várias lâminas da escavadeira acabaram se danificando devido à existência de tubos de aço enterrados. Com isso, os trabalhos foram retomados somente em dezembro de 2015 e a escavação foi concluída em 4 de abril de 2017. Após completar sua tarefa, a máquina foi desmontada e a maioria de suas peças viraram sucatas. Big Muskie. Pesando mais de 13.000 toneladas, acredita-se que a escavadeira Dragline Big Muskie é a maior escavadeira desse segmento do mundo. Tem aproximadamente 68 metros de altura, 46 metros de largura e mais de 148,5 metros de comprimento. Na caçamba do Big Muskie, cabem facilmente 2 ônibus ou 12 carros de passeio. Acredito que você já conseguiu imaginar o quanto ela é grande. O interessante é que o Big Muskie foi lançado pela mesma empresa que o Big Brutus, mencionada anteriormente. Inclusive, foram fabricados praticamente na mesma época. Ambas fabricadas pela empresa Bucyrus Erie, sendo esta fabricada em 1969, apenas alguns anos após o Big Brutus. Apesar de que o seu irmão, o Big Muskie, acabou tendo um projeto mais bem-sucedido. Esta máquina funcionou sem problemas durante 30 anos, que, aliás, era a vida útil originalmente planejada. Durante esse período, 20 milhões de toneladas de carvão foram extraídos e aproximadamente o dobro da quantidade de areia foi produzida durante a construção do Canal do Panamá. Dragão Vermelho. Vamos imaginar um dos maiores problemas da agricultura. É preciso despender muito esforço e recurso para ter uma plantação lucrativa, sem contar o problema das ervas daninhas, que crescem inadvertidamente. Esse é um problema que atormenta a humanidade desde os tempos neolíticos até os dias de hoje. Nos tempos modernos, muitas medidas são tomadas para combater ervas daninhas, e o uso de herbicidas é uma delas. No entanto, os herbicidas são prejudiciais não apenas para humanos e animais, mas também para o meio ambiente em geral. Por isso, constantemente buscam alternativas para substituir os herbicidas. Um exemplo é o lança-chamas especialmente desenvolvido para isso, denominado de Dragão Vermelho. Em comparação com as outras máquinas gigantes apresentadas neste vídeo, este equipamento aparenta ser bastante simples. Mas este equipamento foi incluído nesta lista por causa da sua originalidade. Este lança-chamas solta fogo como um dragão. O fato de utilizar um queimador especial para eliminar somente as ervas daninhas é o que o torna tão interessante. Escavadeira de rodas de caçamba. Há um grande número de máquinas projetadas para cavar valas e canais longos e profundos. A maioria delas são chamadas de escavadeiras de rodas de caçamba. São máquinas poderosas, capazes de operar continuamente, que literalmente cortam o solo. Esta é uma tecnologia surpreendente.
Dentre as escavadeiras de rodas de caçamba, algumas são excepcionalmente grandes. As maiores chegam a atingir 80 metros de comprimento e pesam até 13.000 toneladas. O Bagger 293, que possui o comprimento total de 250 metros, é conhecido por ser um dos maiores dentre eles. Chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por nos assistirem. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem, curtirem e também de compartilhar nas suas redes sociais e comentarem abaixo. Até a próxima, pessoal. Tchau!